meus irmãos, Jesus Cristo está voltando e faz necessário que preguemos o Evangelho segundo a palavra, certo? Hoje a gente vai falar quais são os frutos para você saber, né? Para você saber se uma pessoa está com o Espírito Santo de Deus, né? Ou se ela não está. Mas antes da gente começar o vídeo, já vamos deixar bem claro que toda a honra, toda a glória seja dada ao Criador do céu, da terra, do nosso universo, nosso Deus e nosso único Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que foi enviado por Deus, veio, nasceu, morreu e ressuscitou o terceiro dia para que todos nós possamos ser salvos, certo? A nossa salvação só vem mediante da graça, através da fé, certo? A graça de Cristo, de Deus, nos atinge, ela alimenta a nossa fé, e essa fé ela é transformada em obras, e é o que a gente vai falar agora aqui, ó. Toda a explicação que vocês forem ver, segundo o que Deus pegou e falou, segundo o que vocês devem levar para a vida de vocês, tem que ser sempre aos olhos da Bíblia, porque Jesus Cristo é o verbo que se encarnou e habitou entre nós. Então o que isso significa? Que toda palavra vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Gênesis a Apocalipse, certo? E agora nós vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículo de 22 a 26, diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, o que isso significa? Que, para você identificar se você é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus em você, ou se você quer identificar em outra pessoa, se ela tem o Espírito Santo de Deus, para vocês terem um exemplo, que eu peguei e falei, pelos frutos, vocês vão conhecer se a pessoa é ou não de Cristo, se a pessoa tem ou não o Espírito Santo de Deus, certo? Em Mateus capítulo 7, versículo de 16 a 20 diz: Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. O que significa isso? Toda pessoa que está em Cristo, ela produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. As pessoas que não estão em Cristo produzem frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então, se a pessoa tá fazendo coisa, fala que é de Deus, mas tá fazendo coisa errada, tá tendo frutos maus, ela não é. É isso que está escrito aqui na Bíblia. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Então, voltando aqui agora, quais são os frutos para você observar se uma pessoa está com o Espírito Santo, se ela é de Deus ou não? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E outra coisa também que diz aqui: contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então você já não vive mais segundo as suas paixões e os seus desejos, você vive segundo a palavra de Deus e a lei de Deus, certo? E aqui deixar para vocês também em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: Pois há só um Deus e um só mediador. Então, entenda isso, só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então só tem um que é mediador. Todo o resto não é mediador, não adianta. Ah, mas fez isso, ah, mas fez aquilo, mas está escrito aqui na palavra: entre Deus e os homens só há um mediador, o homem, Cristo Jesus, Jesus Cristo. Então, o único que pode mediar, exemplo, quando você vai fazer uma oração, certo? Você está orando a Deus, você tem que fazer como? Você tem que pegar e levar, pedir, sempre em nome de Jesus Cristo, e pede para quem? Porque Jesus Cristo está vivo, galera, ao lado de Deus Pai. E Jesus Cristo leva as nossas orações, as nossas súplicas ao Pai. Então, quando for pedir, também aqui é para vocês verem, ó, em João 14, capítulo 14, versículo 13 a 14 diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus Cristo falando, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, a gente tem que entender que o quê? Para a pessoa, você ver se a pessoa tem frutos ou não, se ela é de Jesus Cristo, de Deus ou não, se tem o Espírito Santo dela de Deus ou não, você tem que ver os frutos do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, que eu estou falando para vocês. E quando a gente vai pegar e vai fazer uma oração, a gente tem que orar pedindo a Jesus Cristo de Nazaré, porque ele é o mediador entre o homem e Deus. Foi Jesus Cristo que restaurou a aliança entre o homem e Deus. O que significa? Quando estava no jardim do Éden, Adão falava diretamente com Deus.
Porém, quando Adão pecou, Adão não conseguia mais falar com Deus. Só Deus que vinha ao encontro de Adão. Tanto é que ele veio e falou: Adão, cadê você? Adão falou: eu me escondi porque eu estava nu e tive medo. Estava envergonhado. Aí Deus falou: mas quem falou que você estava nu? Então, Deus que veio ao encontro do homem. Então, depois que o homem pecou, foi toda vez Deus vindo atrás. Aí aconteceu o quê? Deus mandou Jesus Cristo, seu único filho, unigênito, e ele fez o quê? O sacrifício por nós para restabelecer uma nova aliança, para religar, para rasgar o véu e nós estarmos conectados direto com Deus. Agora, quando a gente vai orar, a gente tem que orar pedindo, falando com Jesus, para Jesus levar para Deus. Entende? A gente pode falar direto com Deus também. Mas tá aqui, ó. Tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus falando. E depois aqui, que nem eu falei pra vocês em Timóteo. Pois há só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então, galera, esse vídeo aqui pra você, certo? Identificar se a pessoa tem os frutos ou não. Muitas pessoas falam que são de Deus. Mas como é que a gente vai identificar isso? Através dos frutos. E quando a gente for pedir alguma coisa, a gente sempre tem que pedir pra Deus em nome de Jesus Cristo, certo? Pedindo para Cristo interceder por nós, porque Ele é o mediador que tem entre Deus e nós, certo? E não pode árvores mas das bons frutos, e nem árvores boas dar maus frutos, certo? Então chegamos no finalzão do vídeo, que Deus abençoe você, sua família, multiplique, frutifique, dê discernimento, sabedoria, restauração nos lares de vocês, certo? Que possa pegar, repreender toda a obra de Satanás da vida de vocês, da família de vocês, que possa cair por terra todo dardo inflamado na mente, toda seta contrária de pensamento confuso na mente de vocês, todos os sintomas de depressão, ansiedade, tudo que for obra do maligno, obra espiritual, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré possa cair por terra agora, certo? Tamo junto, chegamos no final do vídeo, eu sempre deixo pra vocês a mensagem final que é o quê? Se você não acredita em Deus, ou se você tá passando por um momento de dificuldade, eu sempre deixo um versículo aqui que é o quê? Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 8 diz: peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam a porta, ela será aberta, pois o que pede, ele recebe, o que busca, ele encontra, e o que bate a porta é aberta. Jesus Cristo abre a porta pra você, ele te abraça, te acolhe, te puxa pra dentro da porta e te ajuda nas suas dificuldades. Então, se você não acredita em Deus, tá passando por dificuldade, peça. Se você pedir, ele vai se revelar. Se você buscar ele, você vai encontrar ele. Se você abrir a porta, bater a porta, ele vai abrir a porta pra você, certo? Tamo junto, é nóis, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Fui.